Estamos retornando aqui para a nossa aula, onde falaremos sobre os 4 pilares importantíssimos, né, que compõem aí a cosmovisão reformada, certo? Que é criação, queda, redenção e consumação. Iremos tratar nesses próximos minutos desse vídeo sobre a criação, certo? A primeira categoria fundamental em uma cosmovisão bíblica é justamente esse pilar que é a criação. E são duas coisas importantes que nós precisamos ressaltar e entender quando estudamos cosmovisão e estudamos esse pilar, né, que é o pilar da criação. O nosso mundo, primeiramente, temos que entender isso. Nosso mundo, ele foi feito originalmente pelo nosso Deus, né? Em segundo lugar, o mundo é sustentado continuamente por Deus, certo? Então, esse é o princípio, isso é o que nós precisamos ter de entendimento dentro da criação. Nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas, é um Deus que tem todo o poder, é um Senhor que estabeleceu todas as coisas e ele dá continuidade a essa criação, certo? Então, quando falamos deste pilar da cosmovisão cristã, que é a criação, nós não podemos deixar também de falar, obviamente, do mandato cultural, certo? Eu não observei, mas acredito que vocês terão uma disciplina, se não tiver no curso básico, vocês terão no médio, né? Quem for ingressar aí também no curso médio, e aonde vocês vão estudar teologia bíblica, certo? E a teologia bíblica ela apresenta 3 mandatos, certo? Que são os mandatos específicos, né? Que é o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Então, estes mandatos eles são os condutores da aliança de Deus com o seu povo. Estes são os fios, na verdade, nós chamamos de fios condutores da aliança que vai configurar a vida humana em sua totalidade. Então, para quem nunca ouviu falar dos mandatos, certo? Vocês vão estudar muito mais esses mandatos mais na frente aí dentro do seu curso, ok? Mas quando falamos de criação, nós não podemos deixar de citar, né, os mandatos, e principalmente o mandato cultural. Dentro dessa concepção, né, insere-se o que? A ideia da cosmovisão cristã, que está estruturada dentro desses 4 pilares que nós já falamos, que é criação, queda, redenção e consumação. Porém, a grande massa, né, dos cristãos, né, dentro do evangelicalismo, né, de toda essa estrutura, pouco vão se falar sobre o mandato cultural, dentro de toda essa perspectiva de cosmovisão, certo? Então, geralmente vai se tratar mais sobre o mandato espiritual, o mandato social, e nem sempre utilizando esse termo mandato, né? Porque nem sempre as pessoas dão ênfase nisso. Mas quando tratamos, estudamos teologia reformada, né, nós precisamos entender essas questões, esses termos, né, que nem sempre são utilizados, certo? Porém, eu quero tratar um pouco sobre esse mandato cultural dentro dessa perspectiva de cosmovisão bíblica e cristã, para que você entenda melhor, certo? A criação. E é interessante falarmos sobre essas questões de mandatos, porque é muito comum nós ouvirmos, né, em sermões, aonde se fala muito sobre o mandato, né, espiritual, né, aonde se fala de comunhão com Deus, né, como devemos nos relacionar com Deus. É muito comum ouvirmos sermões que tratam disso, né? E isso é mandato espiritual, né? Claro, obviamente aqui bem resumido. E também é comum nós ouvirmos sermões
aonde se diz, né, sobre a importância do nosso relacionamento com as pessoas, o perdão, né, a comunhão uns com os outros, né, a comunhão dos irmãos. O que nós devemos fazer em relação ao nosso próximo, e isso é o mandato social, também, obviamente, bem resumido aqui. Porém, dificilmente nós vamos ouvir sermões que falam sobre a relação do homem com a criação. Dificilmente vamos ouvir, melhor dizendo, sobre o mandato cultural. Dificilmente ouviremos sermões aonde vai estar ali tratando sobre o relacionamento do homem, né, junto com aquilo que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, na criação, certo? Então, este mandato, que nós chamamos de mandato cultural, ele está totalmente relacionado ao primeiro pilar da cosmovisão cristã, que é a criação. Por quê? Porque ela acentua especificamente a relação da humanidade com o cosmos, né? Com o mundo. Deus nos deu este mandato para que viéssemos exercer o domínio nas mais diversas áreas do saber e para o resgate de culturas, né? E de artes, de tantas outras coisas, para a glória dele somente. Então, para que você entenda, mandato cultural e o pilar da cosmovisão, que é a criação, eles estão muito ligados um ao outro, certo? O mandato cultural, ele fica muito claro quando nós olhamos o texto de Gênesis, né, capítulo 1, verso 28, aonde diz ali que Deus abençoou, né, o homem ali e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, é muito claro quando olhamos esse texto de Gênesis capítulo 1, para tratarmos sobre mandato cultural e falarmos sobre as questões de criação. Portanto, dentro dessas ordens criacionais de Deus para o homem, foi a ordem de dominar o restante da criação, né? Que Deus deu essa função ao homem de gerenciar, né? Ou então reger a criação juntamente com Deus. E é interessante, né, falarmos sobre isso, porque nem sempre, né, o cristão, né, que busca ali servir a Deus, ele entende, na verdade, a sua responsabilidade dentro do mandato cultural. E eu queria, inclusive, compartilhar uma ilustração que eu acho muito interessante, que o reverendo Heber Campos, né, Heber Campos Júnior, ele utiliza sobre essa questão de mandato cultural, né, dentro da questão da criação. Ele diz que Deus nos fez gerentes, né, como se Deus tivesse nos colocado como gerente, né, de uma loja, e Deus, né, ele é o dono daquilo ali, mas ele dá a chave daquele empreendimento e diz: cuide bem. Cuide bem, porque eu vou passar aqui no final do dia. Cuide bem, a responsabilidade é sua. No final do dia eu volto para ver como está a sua gerência, né? O gerente, então, ele recebe a responsabilidade de cuidar de tudo, gerenciar tudo, porém ele tem que fazer em conformidade com as determinações do dono, que é Deus, né? Senão ele vai ser o quê? Um mau gerente. Ele sendo um mau gerente, ele vai sofrer as punições pelas atitudes erradas como um mau gerente. Certo? Então é muito interessante essa ilustração, né? Nós fomos colocados para gerenciar a criação de Deus. Portanto, dentro dessa ótica que enxergamos o mundo,
nós devemos entender o quê? As nossas responsabilidades como mordomos. Isso é mordomia cristã. Mordomia cristã que nem sempre nós nos atentamos a isso. Mordomia cristã que nem sempre nós exercitamos na nossa vida. E isso tudo está relacionado ao quê? Mandato cultural. Espero que você esteja entendendo e você passe a compreender melhor e viver isso na sua caminhada, com a sua ótica, né? Enxergando de forma coerente o mundo e vivendo assim para a glória de Deus, né? E quando falamos desse primeiro pilar, que é a criação, nós temos que entender a nossa responsabilidade como cristãos, como eleitos de Deus, chamados pelo Senhor, de cuidar daquilo que Deus criou. Quando falamos dessas questões, eu sempre costumo dizer, né? Algumas defesas que as pessoas fazem aí do meio ambiente, né? Algumas defesas que as pessoas fazem, não vamos poluir os rios, mas eles não fazem isso com uma cosmovisão bíblica ou com uma cosmovisão cristã. Eles têm ali o foco deles, a questão, os questionamentos deles, mas nós cristãos, nós temos que preservar o meio ambiente, sim, mas não por uma questão política, não por uma questão apenas social, mas temos que preservar o meio ambiente. Por quê? Porque Deus criou e nos colocou como gerentes para cuidar daquilo. Quando nós pegamos pode ser um papelzinho, uma casquinha de balinha, que você chupou uma balinha e você joga no chão, você está pecando contra Deus. Porque nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou. Porque Ele nos colocou nisso. Gênesis capítulo 1. Nós observamos isso. Aonde o Senhor vai dizer dominai. Né? E nós temos que ter esse entendimento, que nem sempre nós nos atentamos a ele, muitas vezes passamos desapercebidos por ele, né? E não entendemos a nossa responsabilidade como gerentes para gerenciar aquilo que Deus colocou na nossa responsabilidade, certo? Então, quando você tem um lixozinho ali e que você quer jogar fora, você não tem uma lixeira, guarda no seu bolso. Quando você chegar no lugar, você joga fora. Sabe por quê? Porque isso é preservar a criação de Deus. O próximo pilar da cosmovisão cristã reformada que nós vamos estudar é a queda. E podemos observar que a queda do homem, ela se deu a partir da quebra do mandato cultural. Pois o homem, ele tinha a responsabilidade de dominar a criação e, na verdade, foi dominado por ela, né? Então, observe aí que a quebra dos mandatos provoca grandes prejuízos na caminhada cristã, na caminhada de fé, certo? Então, nós encerramos aqui esse vídeo, onde falamos um pouco, né, sobre esse primeiro pilar, que é a criação. Entenda que você foi feito por Deus, criado por Deus para gerenciar essa criação. Portanto, nós temos grandes responsabilidades dentro de tudo isso. E quando fala-se o texto de dominar, não é aquela questão de você apenas ter domínio, mas o domínio de cuidar, de zelar por aquilo que Deus nos deu, que é este mundo todo. Certo? Que Deus abençoe. Iniciaremos o próximo vídeo, onde vamos tratar sobre a queda, que é o segundo pilar da cosmovisão cristã reformada. Que Deus abençoe.